Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu tô testando aqui a luz pra ver como que fica melhor. Acho que não tem muito jeito. Vai ter que ser assim mesmo. Ela tá um pouco vermelha, a luz parece, mas vai ter que ser assim mesmo. Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que acho que vocês já viram no título do vídeo, que é sobre depressão pós-parto. Sim, eu tive depressão pós-parto. Eu tive depressão pós-parto do parto da Yasmin. Do Enzo, acho que não... Na verdade, como foi o primeiro filho, eu não sabia muito bem assim. Eu acho que se eu tive, não percebi. Mas da Yasmin foi nítido assim que eu tinha. E a minha depressão pós-parto não foi relacionada a ela. Eu cuidava dela e tal, tipo, não tive problema nenhum de querer matar ou coisa parecida, porque realmente existe. A gente não fala muito sobre o assunto, mas existe. A depressão pós-parto é uma coisa que a mulher não tem como controlar. Eu vou até ler aqui uma matéria sobre a depressão pós-parto. Ela é uma condição profunda de tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo depois do parto, né? Raramente ela pode se complicar ou evoluir para uma forma mais agressiva e extrema. Existem casos, né, de mulheres que se sentem assim, de que querem ou morrer ou matar a criança, ou não cuidam da criança. Existe. Não adianta a gente romantizar a maternidade, falar que é tudo mil maravilhas e que não existe uma mãe que não queira cuidar de um filho. Gente, existe. E a depressão pós-parto é uma coisa incontrolável. Só quem já teve, só quem já passou por isso pra falar. Graças a Deus, a minha foi leve, assim, e eu... por ter esse negócio de se autoconhecer, de se autoanalisar, eu consegui prestar atenção que eu estava tendo depressão pós-parto e tentei controlar ao máximo. Só que assim, é uma coisa que eu tenho que controlar isso diariamente. A Yasmin já vai fazer 3 anos e eu ainda sinto assim, como que eu posso dizer? Ficou resquícios assim, por eu não ter tratado profundamente, digamos, ainda ficaram resquícios. Isso é muito complicado de falar. Eu preferi fazer esse vídeo. Já tentei gravar esse vídeo várias vezes. E eu preferi gravar esse vídeo longe do Enzo, longe da Yasmin, porque isso é uma coisa assim que... quando o Enzo for mais velho, quando ele ficar assim, que ele entender melhor a vida, eu vou tentar explicar pra ele o que aconteceu e por que eu agi de tal forma. Eu me arrependo, nossa, muito de tudo como foi, assim, quando eu ganhei a Yasmin. Eu lembro que quando eu ganhei a Yasmin, na noite que eu fui pro hospital, eu lembro que eu fiz ele dormir aqui no quarto, e a minha mãe tava aqui já, porque eu já sabia que eu tava prestes a ganhar e tal, e eu tava com um pouco de cólica, como se fosse cólica de rim, assim. E aí eu pedi pra minha mãe vir pra cá pra ela ficar aqui, porque caso eu precisasse sair de madrugada, ela já tava aqui pra ficar com ele. Porque eu não ia sair de madrugada com ele daqui, ia ter que acordar ele pra levar ele pra minha mãe. E aí, eu acho que eu já contei como que foi o meu parto e tal. Mas eu vou dar uma pincelada assim só pra vocês entenderem. E aí, quando eu deixei ele aqui dormindo e a gente foi, acho que era uma meia-noite mais ou menos, a gente foi pra maternidade. Eu já senti que eu tava em trabalho de parto e tal, mas eu não imaginava o quanto de dilatação que eu tava. Eu fazia o autotoque assim em mim e eu sentia a cabeça da Yasmin, porque ela já tava bem encaixada e tal, então eu sentia a cabeça dela, eu sabia que eu tava em trabalho de parto. Só que eu não tenho ideia, não sabia dizer quanto de dilatação eu tava, quantos dedos.
E aí eu cheguei lá pra fazer o toque na maternidade e eu tava com 5 de dilatação, 4 para 5 já. Isso eram mais ou menos 1h da manhã, 1h30 da manhã. E aí eu já fiquei no hospital, porque eu não podia voltar pra casa, porque eles não sabiam como ia evoluir a minha dilatação. Pois bem, opa. Deixa eu só abaixar o volume aqui. Eu não sabia eles não sabiam como ia evoluir, então eles já tive que ficar no hospital. Pois bem, eu fiquei exatamente, se eu não me engano, 3 dias no hospital. E aí a minha mãe ficou aqui com o Enzo e ela levou ele pra casa, daí depois ele voltou pra cá. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, o Enzo tava com a avó do Thiago. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, o Enzo, ele não teve muita curiosidade, assim, ele simplesmente, porque assim, a gente mora em cima e a avó do Thiago morava embaixo, com o avô do Thiago e o pai dele. Aí quando eu cheguei, o Enzo me viu e tal, e me deu um beijinho e virou as costas e fingiu que não era com ele. E aí eu subi, porque eu precisava, né, tipo, não tinha como ficar ali zanzando e tal, eu precisava subir com a neném. A gente ficou até um tempo ali embaixo pra avó do Thiago ver a neném, conhecer a neném e tal, porque ninguém foi no hospital. Acho que até quem foi minha sogra e minha mãe. Minha mãe passou a noite comigo e a minha sogra só que foi. O resto das pessoas foram conhecer só depois. E aí... Até porque a Yasmin nasceu pelo SUS, então eu fiquei com um monte de mulheres no mesmo quarto. Então, voltando, quando eu cheguei em casa, o Enzo não me deu muita bola. Ele simplesmente virou as costas e continuou brincando. Eu subi com a Yasmin, porque eu precisava dar mamar pra ela e tal, né? Porque não tinha descido meu leite ainda. E aí eu precisava me aconchegar pra dar mamar pra ela. Beleza, eu subi. E o Enzo subiu junto, só que ele não deu muita bola. A gente mostrou ela e tal, e ele não deu muita bola. Ele desceu de novo e, sabe, não deu bola. E aquilo, assim, hoje em dia eu me culpo tanto por aquele momento, por eu não ter pego ele, por não ter, sabe? Porque quando você já é mãe e você tá grávida de novo, você vai ter um outro bebê, uma outra criança, que no caso o Enzo já tinha 3 anos quando a Yasmin nasceu. 3? Ele tava com 3 para 4 anos quando a Yasmin nasceu. E aí você tem que dar atenção pro mais velho, sabe? Pro primogênito. Porque o bebê, ele só precisa mamar, ele não precisa de mais nada. E aí eu lembro que eu tinha tanto medo do Enzo, aí que entrou a depressão. Eu tinha tanto medo do Enzo machucar ela de, não sei, de certa forma de machucar ela, não sei, porque ele era muito em cima, ele é muito em cima, assim, desde sempre. Ele é muito apego, muito abraço, muito assim, ele é muito contato. E eu tinha medo dele machucar ela, porque ele queria abraçar, ele queria pegar no colo, ele queria ficar em cima dela. E eu ficava com muito medo dele machucar ela. E eu sempre falava, não, filho, fica, olha daqui. Ou tipo, filho, você vai machucar tua irmã assim. Filho, presta atenção. E eu me culpo demais por isso, demais. Mas eu sei que ali eu não tava respondendo por mim ali. Era um sentimento muito mais forte ali. E aí, quando a Yasmin tava com uns 15 dias, mais ou menos, uns 10 dias, eu comecei a perceber que eu não queria que o Enzo ficasse próximo a mim. Quando ele chegava perto, eu já dava um jeito de sair de perto dele. Eu não queria que ele ficasse perto da Yasmin. E eu comecei... A minha depressão pós-parto começou em relação a ele.
eu comecei a querer isolar ele. E eu me arrependo demais, 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 demais por isso. Só que, mais uma vez, eu espero que esse vídeo ajude quem esteja passando por isso, ou quem vai ter um segundo filho, um terceiro filho, que eu sei que pode ocorrer. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Você não consegue controlar isso. É uma coisa muito mais forte, uma coisa assim que foge do nosso controle. E aí eu comecei a perceber, quando a Yasmin tava com um mês, mais ou menos, eu comecei a perceber. Eu falei, epa, eu até comentei com o Thiago, eu falei, eu acho que eu tô entrando em depressão pós-parto. Eu comentei até com uma outra amiga minha, a Bruna, que ela tem o canal 4 vezes Mãe. E eu comentei com ela que eu achei que eu estava com depressão pós-parto e tal, porque eu queria que o Enzo ficasse longe, e era uma coisa que eu não conseguia controlar. Eu cheguei a chorar de desespero um dia, porque eu não conseguia controlar, eu não sabia o que fazer pra me ajudar. E aí eu fui vendo, fui lendo sobre, e fui tentando me controlar ao máximo, assim. Hoje em dia, eu vejo que eu tenho um receio maior com o Enzo, e eu não sei se é pelo fato de que eu não vou ser hipócrita e fingir que isso não é verdade, que o meu sonho sempre foi ser mãe de menina. Eu sempre quis ter a minha menininha pra encher de lacinho, encher de frufru e tal. Tanto é que quando eu tava grávida do Enzo, eu queria uma menina. E aí quando eu descobri que era menino, eu fiquei frustrada no começo da gestação, assim. E aí depois que foi passando e tal, eu me acostumei a ser mãe de menino e tal. E tanto é que quando eu engravidei da Yasmin, eu fiquei, como assim? Meu mundo é azul. Não, como assim? Não posso estar grávida de uma menina. Mas ao mesmo tempo veio aquela coisa, caramba, vou ter a minha menina. Nossa, tipo, o coração se encheu de gratidão, assim, por ter a minha menina. E assim, a Yasmin é totalmente o oposto. Ela não gosta de lacinho no cabelo. Ela gosta ela se emperequetar. Ela gosta dela se encher de pulseirinha e não sei o que. Ela faz os elásticos de cabelo de pulseira. Mas no cabelo mesmo, ela gosta do cabelo dela solto. Ela não gosta de nada no cabelo. O máximo que ela coloca é um arco e é uns 10 minutos. Ela já tira. Pois bem, ela é totalmente o oposto do que eu sempre sonhei. Até ela nasceu carequinha, então, tipo, eu inventava umas coisas pra colocar no cabelo dela. Eu cheguei a comprar aqueles lacinhos que tem velcro pra poder colocar no cabelo dela, mas nunca parava isso, porque o cabelo dela era muito lisinho quando ela era bebezinha, assim, até uns 6, 7 meses. Daí começou a crescer o cabelo dela, começou a ficar enroladinho. Hoje em dia é super enroladinho o cabelo dela, igual o meu. Mas enfim, esse vídeo é mais pra tentar ajudar as mães que estão passando por isso, ou que estão grávidas, e que pra se autoanalisar, assim. Se você vê que você tá passando por isso, converse com alguém. É muito importante, é extremamente importante. Ai, deixa eu ajeitar aqui. É extremamente importante vocês conversarem, vocês falarem o que vocês estão sentindo, vocês contarem pra alguém. É extremamente importante. Não se sinta culpada, não se sinta mal por isso. Não é culpa sua o que você tá sentindo, não é maldade do seu coração, não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você... Não é nada. É uma coisa que você não consegue controlar. Tá muito acima do... Tá muito acima de qualquer coisa. Você não tem controle sobre aquela situação. Você pode tentar identificar que você está naquela situação e tentar se... como é que eu posso dizer? Tentar conversar com alguém, porque alguém pode ajudar você. Principalmente psicólogas e tal. Eu, na época, tentei conversar com o Thiago, tentei falar pra ele e tal. Mas o Thiago, ele é mais razão. Então, ele não... Ele nunca tentou se aprofundar no assunto também. Então, fui eu e eu ali. Tanto é que é por isso que eu acho que ficou resquícios daquilo que
daquilo que eu passei lá atrás. Por isso que eu ainda sinto, assim, essa repulsa, digamos assim, pelo Enzo. Mas eu amo meu filho, claro. Isso, eu não tô dizendo que eu não amo meu filho, eu não tô dizendo que eu não quero meu filho. É óbvio que não. Mas é uma sensação que eu tenho, é um sentimento que eu tenho e que eu tento me controlar ao máximo, assim. Tanto é que às vezes eu sou muito mais carinhosa com a Yasmin do que com o Enzo. Não é que existe um filho preferido. Eu acho que não existe um filho preferido, né, mãe? Mas eu não sei, assim, ao certo o que... Como... Eu não sei ao certo como cuidar disso. Eu já tentei procurar psicólogas, né, pra conversar sobre isso e tal. Que eu acho que é um caminho a ser seguido. Conversar com psicólogo é o melhor que a gente faz. Fazer terapia, né? Acho que todo mundo deveria fazer terapia. Inclusive eu queria estar fazendo terapia neste momento. Que ajuda muito a gente a resolver várias questões da nossa vida. Tem muita gente que acha besteira a terapia. Eu não acho nem um pouco de besteira. Eu acho que ajuda você a se autoconhecer. E, gente, eu tô com meu nariz assim, vermelho. Eu passei maquiagem e tudo, inclusive o meu olho está vermelho. Porque eu estou com rinite. A rinite atacou aqui. Enfim, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que eu ajude alguém, que eu ajude alguma mãe. E qualquer coisa, se você precisar conversar com alguém, me chama. Não precisa necessariamente ser uma psicóloga. Claro que é ótimo, maravilhoso que seja uma psicóloga, mas se você conversar com alguém, você expor isso que tá acontecendo sem se sentir culpada, já ajuda bastante. Então, conversa comigo, me chama nas redes sociais, eu tenho Instagram também, você pode me chamar lá. E eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o meu Instagram, o meu Facebook. Quem quiser pode ir lá conversar comigo. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.